Axé. Nessa aula a gente vai falar de assentamentos e firmeza no terreiro. O que são, para que servem, nosso respeito a eles, logicamente, tá certo? Vamos começar pelos assentamentos. Os assentamentos é uma estrutura do qual a gente tem no terreiro com elementos magísticos, né, com elementos que são da Umbanda mesmo, que são consagrados. E o que é consagrar? Né? A gente precisa saber isso também. Né? Dentro da Umbanda, tudo a gente consagra. Ou seja, a gente torna um elemento que não é sagrado em sagrado, através das consagrações. E como são feitas essas consagrações? Elas podem ser feitas com pontos riscados, para quem tem cursos extras de magia, por exemplo, né, magias divinas, né, também ensinadas por Pai Rubens, né, e que ortogou muitos magos no Brasil e fora do Brasil também. Hoje a gente tem outros magos que foram outorgados, estão também passando de mão em mão para outras pessoas, né, apesar de ser uma coisa à parte da religião, quem tem essa outorga pode ajudar nesse processo também de consagração, né, através das mandalas de magia sagrada, tá certo? Mas no âmbito religioso, que é o que interessa aqui no curso, através de pontos riscados, através dos próprios guias espirituais que podem nos ajudar, né, através de nossos pedidos, né, para que seja consagrado aquele elemento, através de nós mesmos. Nós podemos pegar esse elemento, acender uma vela, colocar um copo de água do lado, colocar no alto da nossa coroa esse elemento, e através de nossas falas, né, de nossas orações, a gente pede ao alto, pede as dimensões, aos orixás, ao Lorum, né, a energia que a gente quer para aquele elemento, que seja consagrado naquele momento, que a partir daquele momento ele se torne sagrado aos nossos olhos, à nossa matéria e ao nosso espírito, trazendo aquele ambiente toda a energia do qual a gente solicitou na consagração. Tá certo? Então esses elementos são consagrados e colocados em alguns lugares específicos, né, predeterminados dentro do terreiro de Umbanda. Por exemplo, a tronqueira. A tronqueira, nos terreiros, geralmente ela tem uma consagração e tem elementos lá dentro dela. Aquela casinha, né, que fica do lado esquerdo, na entrada do terreiro, do qual a gente já fez aulas aqui no início do curso. Lá dentro daquela casinha tem elementos consagrados, né, e que estão assentados ali dentro. O que é isso? Eles são fixos, né, são energias que estão naqueles elementos fixas naquele lugar. Né? Ali, por exemplo, não precisaria ficar uma vela acesa 24 horas, por exemplo, não precisava ter uma firmeza ali constante, né, que a firmeza ela é temporária, a gente vai falar dela já já, estamos falando de assentamento por enquanto. Né? Não precisaria de firmezas temporárias ali, já que todos os elementos são consagrados e fixos ali. Né? Logicamente, no nosso terreiro lá, por exemplo, a gente, além do assentamento, a gente deixa uma firmeza também temporária, 24 horas ali, dentro da tronqueira, que é uma opção nossa. Né? Isso é muito particular de cada terreiro. Tá bom? Mas só os assentamentos já são suficientes, porque ele tem elementos, né, que são consagrados e fixados naquele ambiente para que fique ali emanando aquela energia 24 horas por dia, incessantemente. Né? Ali no caso da tronqueira são energias absorventes, absorvedoras, né, que vão estar absorvendo todo o aspecto negativo, né, e neutralizando toda a ação negativa interna e externa ali do terreiro. Tá certo? No altar, por exemplo, no altar temos vários elementos no altar, né, em sua base, seja um altar grande, um altar pequeno, uma mesa que seja, a gente sempre tem elementos, imagens, otás, né, elementos das próprias entidades que atuam ali no terreiro, espalhados por esse congá, por esse altar. Né? Então, alguns são assentamentos, por exemplo, os otás. Né? Os otás, que são as pedras dos orixás, né? São colocadas dentro de quartinhas, lembrando que as quartinhas com alça, ela tem um aspecto masculino e sem alça um aspecto feminino. Tá certo? Então, dentro dessas quartinhas são colocadas pedras dos orixás com água mineral, né? E essa água vai sendo reposta, né? Essa pedra está consagrada, essa quartinha está consagrada, essa água está consagrada, está tudo consagrado ali. Né? E fica ali no altar emanando essa energia fixamente e constantemente para o terreiro, né? Ali no altar, no caso, diferente da tronqueira, é uma força irradiante, né? Uma força que irradia no terreiro e fica irradiando ali a força no qual foi consagrado esses assentamentos, uma forma de proteção, de amparo energético e de um elemento magístico dentro da religião de Umbanda. Tá certo? São dois exemplos assim bem simples dentro do altar e dentro da tronqueira, que são duas forças que a gente conhece bem dentro do terreiro. Tá certo? Então, os assentamentos são energias fixadas que ficam emanando essas irradiações positivas dentro do qual foram consagrados, né? Constantemente ali, independente de ter uma firmeza ou não. Tá certo? E a firmeza, né, ao contrário do assentamento, são posições de elementos, velas, bebidas, enfim, elementos, flores, elementos que vão dar oferenda também, pode ser,
né? Que são colocados em determinado ponto do terreiro ou durante um trabalho, que são temporários, né? A própria oferenda pode dizer que é uma firmeza também, né? Apesar de ser um agrado, um agradecimento ali, é uma firmeza temporária, do qual a gente tem uma conexão com aquela energia do qual a gente está consagrando, do qual a gente está trabalhando naquele momento, que é temporária. Em alguns minutos, né? Ou até acabar aquela luz, aquela chama daquela vela, a gente fechar aquela firmeza, né? Que a gente abre ela e fecha, assim, como na magia, né? Quem tem magia também tem abertura e o fechamento, né? No âmbito religioso, a gente abre uma firmeza e também fecha ela, ou até que se cesse aquela chama daquela vela, né? Então ali foi feito uma firmeza que é temporária. Então depois que ela é fechada ou termina, já não existe mais ali aquela energia de conexão ou irradiante que nem no assentamento, né? Então são situações temporárias que também podem ser utilizadas na tronqueira, podem ser utilizadas no altar, podem ser utilizadas no chão do templo sagrado, através de um ponto riscado, através de um trabalho específico, tanto nosso quanto dos guias espirituais que se manifestam em terra, e por orientações do sacerdote do terreiro, tá certo? Então aqui fica bem claro, né? Dá pra gente separar as duas coisas, firmeza e assentamento não são a mesma coisa, né? Então já deixamos bem claro isso para você que não sabia, ou que sabia, pelo menos agora já tem um norte melhor em relação a essas duas palavras dentro do terreiro de Umbanda. Vamos falar para você assentamento, você vai saber que é uma energia fixa, que está fixada ali, consagrada, né? Irradiando uma energia 24 horas ali, dentro de um terreiro, ou no seu lar, isso dá para ser feito em casa também, né? Para quem tem uma maturidade espiritual e um conhecimento, pode fazer um assentamento no seu lar de proteção, de amparo, né? Enfim, para diversas finalidades, né? Dentro do seu altar caseiro, por exemplo, né? Ou de sua tronqueira caseira, né? Então dá para se fazer o assentamento e dá para fazer também as firmezas de acordo com sua necessidade naquele momento, tá certo? Então nessa videoaula é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, a relação entre e as diferenças, né, entre assentamento e firmeza, tá certo? Então um abraço no coração e até a próxima aula. Axé!